paz e a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós, hoje e durante toda a nossa existência. Então, irmãos, hoje eu quero agradecer à igreja, né, por esse convite de estarmos aqui, trazendo um pouquinho uma reflexão sobre a palavra de Deus, né? E hoje escolhemos, né, um tema que é um tema relevante na atualidade mundial. É um tema bem, digamos, ultimamente tem se falado, porém precisamos ainda efetivar algumas atitudes para que esse tema seja realmente relevante, né? É a teologia e a ecologia. E como cristãos, né, como é que nós podemos pensar nessa criação de Deus e como cuidar dessa criação, né? Eu não sou teóloga, mas estou buscando, né, conhecimento e me baseei esse tema na Bíblia, né? E também num livro, esse livro aqui, Desafios do Século XXI para o Pensamento Cristão, do escritor Justo Gonzalez. Ele divide esse livro em duas partes. Ele é um teólogo, né, radicado nos Estados Unidos. Ele é um autor de várias obras, suas obras são vastas, e inclusive uma obra bem conhecida, que é a História da Igreja de Gonzalez. Ele tem também uma abordagem muito direcionada, né, teológica, voltado para uma teologia bíblica com um olhar latino-americano. É bem interessante. O seu livro está dividido em duas partes, e para começar essa reflexão, eu achei interessante pegar alguns conceitos de alguns termos que possivelmente vai ser colocado aqui e que a gente relembrar, até já sabemos, mas vamos relembrar, né? Que é o conceito básico, são conceitos básicos, né? Não entrei a fundo para poder estudar a analogia de cada um desses conceitos, mas é um conceito básico de teologia, que é a ciência, o estudo que se ocupa de Deus, de sua natureza, de seus atributos e suas relações com o homem e com o universo. Outro foi o termo ecologia. Uma ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si ou com o meio ambiente, orgânico ou inorgânico, no qual se vive. E por uma outra analogia, é o estudo das relações recíprocas entre o homem, o meio moral, social e econômico. Resumindo, né, a ecologia, sobre a ecologia, né, é uma parte da biologia que se preocupa com o estudo das relações estabelecidas entre os seres vivos e também com o meio ambiente que vivem, né? O termo ecologia faz referência ao estudo da casa, né? De cada organismo que viva, da casa num termo mais amplo, né? Do planeta, digamos assim. Outro termo que trago, um conceito, é um termo também vai ser falado aqui, é a filosofia. A palavra filosofia é uma palavra grega, né, que significa amizade pela sabedoria, amor e respeito pelo saber. A filosofia vai florescer com uns filósofos gregos lá nos séculos 3 e 4 a.C., com Platão e Aristóteles. Então eu pergunto, né, o que tem a ver a teologia com a ecologia, com filosofia, né? E também, e mais ainda, né? De que modo a igreja, a fé cristã,
tem se relacionado com o mundo da natureza, a natureza enquanto criação de Deus para nós. Vamos fazer uma leitura bíblica, né, para poder mostrar também de onde me baseei, e essa leitura mais lá na frente a gente vai voltar, que é em Gênesis 1, que é a primeira narrativa da criação, Gênesis 1, 24, 26 e 27. 24. Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 24, 26 e 27. Os irmãos podem abrir a Bíblia e seguir. Agora, a segunda narrativa da criação, Gênesis 2, 19. Vamos acompanhar 19, 22 e 23. 22 e 23, né? 19 diz o seguinte: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Agora o 22. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E o 23. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Muito bem. Essa leitura, né, a Bíblia. Gonzales, que é teólogo, ele bem sabe tudo, ele, em seu livro, mostra, né, que o cristianismo e o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto uma fé que transforma o homem e mulheres, né, homens e mulheres a nascer de novo, nasce em um contexto grego-romano, influenciado por duas correntes filosóficas. E essas duas correntes filosóficas são diferenciadas de mundo, com uma diferença de mundo. Cada um pensa de uma forma diferente o mundo. Vai interferir na própria leitura do cristianismo e nesse processo de evangelização, principalmente no mundo ocidental. As duas visões apresentadas por Gonzales é a visão platônica e a visão aristotélica. A visão platônica é uma visão dual, né, de conhecimento, onde temos o mundo das ideias e o mundo sensível. E aí o conhecimento se dará a partir de uma sombra, de uma verdade que está superior a essa humanidade. As ideias que temos e que trazemos é de uma imortalidade da alma e de um outro mundo e de uma outra realidade. Segundo Gonzales, essa visão platônica de enxergar o mundo faz com que nós, né, seres humanos, desprezemos a realidade e a percepção sensitiva do mundo e dos sentidos, do mundo dos sentidos.
e a torne inferior, o mundo dos sentidos inferior. E o mundo das ideias, né, como o bem, o belo, a verdade, o justo, estão no campo das ideias. E o que está no mundo dos sentidos, né, que com relação ao corpo, né, das virtudes ligadas a uma humanidade, está no mundo sensível. A visão platônica faz aquela leitura, né, em que o apóstolo Paulo nos coloca lá no Evangelho, quando ele fala assim: pensai nas coisas lá do alto, pensai no céu, e que as coisas terrenas, as coisas aqui da terra, são coisas malignas, né? E visa sempre um patamar bem acima, algo superior, lá distante. Pois bem, e as terras, as coisas terrenas, né? Tanto é que Paulo fala: o mundo jaz no maligno, né? Então todas as coisas terrenas são malignas. Essa visão de mundo platônico nos faz perceber a vida e entra numa perspectiva da teologia, uma teologia que nos leva a ver a vida, a realidade das coisas muito superior. Tipo, como assim? Somos peregrinos aqui na terra, nós não somos dessa terra, né? Nós vamos para o céu, nós somos lá de cima. Então, o mundo daqui não nos importa. E o que nós podemos levar para o outro mundo, né? Que nós pudermos levar para o outro mundo, nós vamos levar. Aí entra um processo da evangelização, fazendo com que nós preguemos o evangelho da salvação para o mundo, além terra, além mar, lá no céu, na glória celestial. Então, para o império do amor de Deus, que é onde existem ruas, né, como diria, ruas de ouro, e aquela visão bem lá em cima, lá, é uma visão platônica de ver. Este olhar platônico que Gonzalez nos apresenta é um olhar, é uma vertente, né, filosófica em que o cristianismo se, digamos assim, apropriou, né, existiu e influenciou no próprio cristianismo para não valorizar e não dar importância ao meio ambiente, às coisas aqui da terra. Porém, isso foi no século IV. No século antes de Cristo, 3 antes de Cristo, surge uma outra vertente filosófica com Aristóteles, e o cristianismo vai nascendo também nesse berço, né, dessa vertente, em que Aristóteles tem outra visão. Aristóteles é discípulo de Platão, mas ele discorda dessa visão, e a visão de Aristóteles é diferente. Ele rompe então com o seu mestre, né? Ele acredita que o conhecimento não está no mundo das ideias, não está longe, fora, lá em cima, está aqui e agora, no meio de nós, no ambiente. Ele fala isso, né? No que vimos, no que sentimos. E então, diante de nós, as coisas da realidade existente, do que vimos e sentimos, os vários olhares que vivemos e construímos, experienciamos, isso é uma ideia aristotélica. Por isso, ao falarmos em Aristóteles, nos remetemos a uma moral, a uma virtude do homem, a uma concepção de viver de forma correta em busca da felicidade. Viver as experiências, né, no trato diário com os outros, sendo um bom cidadão, né, no trato com o outro, na criação dos filhos, na moralidade, ou melhor,
viver uma ideia de civilização. Um bom membro da polis, né, da cidade, a ideia de que viver a cidade é o melhor que se tem, é o que nos leva à felicidade. Surge aí, né, nessa justamente uma frase clássica da filosofia aristotélica, em que o homem é um animal político, e se não fosse um homem da polis, um homem da cidade, né, ele seria um deus ou uma besta fera. Essa é uma frase bem clássica. Então, o homem é da cidade, e é na cidade, nas coisas reais que conhecemos e que vimos, que experienciamos, é que podemos ser felizes. Essa é a visão aristotélica. Nos traz um olhar mais prático do Evangelho, né? Na perspectiva teológica, é uma visão em que a igreja está mais presente na sociedade, no cotidiano. Essa é uma visão mais real dentro da igreja, né? Do mundo presente. Mas só que para isso precisa-se utilizar recursos desse mundo, né? Para essa felicidade, né? Essa cidade, esse cosmo. E nos coloca então alguns recursos que vai nos proporcionar essa felicidade. Então, enquanto a visão de mundo platônico, que visa a felicidade em conhecer um Deus que está lá no céu, num outro lugar distante, essa leitura de um cristianismo no viés platônico, a do viés aristotélico, né, faz pensar em uma felicidade aqui, que busca os meios que promovam essa felicidade. Sendo então, dessa forma, precisamos seguir algumas regras e conceitos. Aí vem surgir justamente a ideia de moralidade, e ideia de uma moral cristã, a ideia de uma filosofia moral baseada em princípios aristotélicos. Essas duas visões de mundo influenciaram bastante no cristianismo, né? Então, como vai ser interpretado, e também no cristianismo, e da forma como seria interpretado as escrituras sagradas. Quando nós falamos de teologia e ecologia, tanto pelo olhar platônico como pelo olhar aristotélico, nós, enquanto igreja cristã, tratamos o meio ambiente de forma também diferenciada, né? Ao olharmos para a realidade da relação do meio ambiente pelo viés platônico, nós não nos preocupamos com o meio ambiente, não nos interessamos pelo meio ambiente, pelas coisas daqui terrena. Não somos, afinal de contas, né, nós vamos para o céu, nós não somos desse mundo, Cristo vai voltar, temos que nos preparar para irmos morar no lar celestial, né? E a nossa vida aqui é passageira, aqui na terra. E para que o que nós temos que fazer é nos preparar e preparar pessoas para levar o evangelho a pessoas, para o quanto mais a gente puder levar para um novo céu e uma nova terra. Isso é uma visão platônica. A igreja, nesse viés platônico, nasce no primeiro século. Ela não está preocupada com o meio ambiente. Afinal, Deus é o Criador de todas as coisas e nos levará para o céu, né? E isto faz com que as pessoas não estejam realmente preocupadas com a relação ser humano e ecossistema. Afinal, vou para o céu, que é um lindo lugar. A leitura pelo viés aristotélico, né, é um viés mais racional, como falamos antes, ela faz pensar sim nesse meio ambiente aqui, mas em que nós vivemos, né? Mas num ambiente que se vive aqui no sentido de
uma coisa mais urbana, né? A cidade, que é o lugar da felicidade humana, né? É a polis, onde nós utilizamos os próprios mecanismos humanos para garantir essa nossa felicidade. Para Aristóteles, um bom cidadão é aquele, né, que vai ser o membro da polis e ele tem o poder, né, sobre a família, né, o poder sobre a mulher, sobre os filhos, e que ele é um ser superior, né? E como membro da polis, ele vai garantir o sucesso dele com esse poder adquirido, né, por ele mesmo, e também o sucesso da cidade, consequentemente, né? Então, quando o cristianismo vai nascer justamente entre esses dois berços de visão de mundo, né? Tanto um quanto o outro, o cristianismo se afasta da discussão dessa relação do meio ambiente, né? Dessa relação com a terra e com o ambiente em que vivemos. Justo Gonzalez, o autor, né, do livro, ele traz uma leitura do texto sagrado, sagrado de Gênesis, que vai desmistificar tanto a visão platônica como a visão aristotélica da criação. Na primeira narrativa da criação, em Gênesis 1, 26 e 27 e 28, que eu li no início, né? Nós lemos. É nessa primeira narrativa em que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. Observem vocês que Deus criou homem e mulher para cuidar da sua criação. Cuidar da criação. Por quê? Porque Deus cuida de nós, pois Deus é um Deus de amor, bom, e tudo que Ele criou é bom. Na narrativa, quando Ele acabava de criar as coisas, na primeira narrativa, se falava, e Deus criou e era bom. Essa expressão, e era bom. Então, tudo que Deus criou era bom. Quando Deus, Ele dá o poder ao homem e à mulher, né? Ele dá o poder para cuidar e não para destruir. Pois como prova de cuidado de Deus para conosco, nós temos a prova maior, que foi a doação do seu único filho para vir, né, nos dar a redenção e nos salvar. Deus cria o homem e mulher para cuidar da terra, da natureza criadas por Deus. A segunda narrativa da criação também, Gonzalez mostra que Deus cria, na segunda narração, Ele cria primeiro o homem. E do corpo do homem é que Ele vai criar a mulher, do osso de Adão, né? Ele tira o osso da costela de Adão, a sua companheira, que é idônea, e cria a mulher. Gênesis 2:7 diz o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha que coisa interessante, né? Se você puder observar que antes de formar a mulher, Deus formou o homem do pó da terra. Algo interessante é que Deus coloca o homem ligado diretamente ao restante da terra, né? Ao ecossistema, ao restante da natureza, né? Deus construindo o homem do pó com as suas próprias mãos, Ele molda, né, da terra e sopra o fôlego da vida, a vida do Senhor, né? Deus brota a própria natureza, a vida na própria natureza. Em Gênesis 2:19, aí, né, Deus dá a responsabilidade de dar os nomes. 2:19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os
ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes seria esse o nome. Então ele deu essa responsabilidade para o homem colocar, né, os nomes. Então todos os outros animais também foram criados da terra. O homem é dado o poder para cuidar dos outros seres. E não havendo nenhuma criação, né? Ele observa que nenhuma criação que Deus havia feito ali, e ele tinha colocado o nome, não havia nenhuma criação que fosse igual a ele, que pudesse refletir a sua imagem, que realmente ele era. E aí Deus faz o quê? Dá um som profundo e tira da costela dele o osso e cria a mulher. Cria a mulher da mesma essência do homem. E o homem foi criado da mesma essência dos outros seres. Então, e aí Adão, né, tira o osso para melhor ser essa mulher, que foi essa criação. Deus cria para ser ajudadora. Ela é o reflexo do homem. Ela é a imagem e semelhança de Deus também, né? E lado a lado eles estão cuidando, o objetivo deles ali era lado a lado, os dois juntos, cuidarem da natureza. Mas como toda a criação, como em toda a criação, Deus dá limites também para o homem e a mulher. Ele cria uma árvore do conhecimento do bem e do mal, e esse elemento é o elemento justamente que vai dar limites ao homem e à mulher, né? E por quê? O limite é importante para que eles pudessem perceber, né, que eles não podiam usar em demasiadas coisas, acabar, destruir. Eles tinham um limite, podiam usar de todas as coisas que ela tinha, de todos os frutos podiam comer, menos daquela ali. O homem que destrói o que é bom, que é agradável, que é útil aos olhos, né? Que usa para explorar em seu próprio benefício, que não se preocupa com demasiados seres criados, esse homem e essa mulher, eles destroem todo o projeto que Deus tem para eles, quando eles comem o fruto proibido. Eles quebraram o limite, né, que Deus impôs ali. Deus disse que eles poderiam todos, menos eles quebraram. E eles usaram esse bom, formoso, agradável, que eles dava prazer para a própria satisfação, né? Eles satisfazerem com aquele ato. E ao fazer isso, eles e toda a humanidade cai. E o processo da criação, as relações humanas, as relações entre homem e a mulher, a relação entre Deus e homem e a mulher, a relação com a própria natureza, com os animais, sofre, né? Porque as relações que eram transparentes, a Bíblia fala que eles viviam nus e não se envergonhavam. Significa uma transparência entre eles e entre Deus, né? Isso foi quebrado. E essa ideia, né, da mulher idônea, da mulher, o reflexo dele, do homem, essa ideia de ajudadora, essa harmonia que existia entre eles, a partir daquele momento foi quebrada. E aí desarmonizou, inclusive toda, né, toda essa relação que Deus colocou para ele, o quê? Que a partir dali ele comeria do suor do rosto dele, ele iria trabalhar para comer, a mulher sofreria com dores de parto, e a própria serpente ela iria andar rasteira, né? Rasteiramente. Então, o homem acusa a mulher, né? Naquele momento ali,
ele acusa a mulher de ter oferecido fruto e não mais a trata como a igual. Ele a trata como aquela, né? E não percebe mais ela como uma parceira, mas sim como aquela que traz problemas, que traz dificuldades. E o homem e a mulher que explora o que quer só para seu próprio bom prazer e satisfação. Isso aí é o que? É uma visão aristotélica, né? Essa visão. Acontece uma total desarmonização entre todos os elementos ali existentes da criação. E quando nós pensamos na narrativa do pecado, que está em Gênesis 3, onde diz que a própria natureza sofre com isso. O homem agora terá que plantar, né, como eu falei antes, para poder comer, trabalhar, né? E como diz Paulo, né, lá no Evangelho, que a natureza sofre por causa do pecado da humanidade. A natureza, toda a natureza, né? Então, nem Platão, nem Aristóteles, mas sim o Evangelho de Jesus Cristo, que lá em Coríntios, em 2 Coríntios 5, 17, que nos diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Gonzales nos aponta que a melhor tradução não é a nova criatura para essa passagem bíblica, né? Não é a nova criatura, é uma nova criação, que nos remete àquela visão do Gênesis antes de cuidar da natureza, cuidar do meio ambiente, cuidar do outro, cuidar do próximo. E o próximo, né, não é só o próximo, o outro. O próximo é a própria natureza, o cosmos, o ambiente, o ecossistema, né? Esse é o nosso próximo, porque é a criação de Deus, essa criação que nós temos que cuidar. E nós fomos criados para isso, né? Agora, então, a igreja é sim responsável pela discussão em relação ao meio ambiente. E não podemos deixar de lado, né, as reflexões ambientalistas em defesa do meio ambiente, do ecossistema, do cosmos, do planeta. Não podemos estar ausente a esse tipo de reflexão. Sim, e tem que há um limite. Nós também não podemos pensar que a natureza é ilimitada e que podemos fazer o que queremos de qualquer jeito, né, só para o nosso bel prazer. A natureza é boa, é agradável, é perfeita. Por quê? Porque foi Deus quem criou. Temos que refletir, né, nesse sentido, porque para que os limites existam, né? O bem que queremos para o ser humano que está na eternidade é um bem que começa aqui, né? E agora, no ambiente em que vivemos, né? No ambiente em que moramos, a nossa casa, nosso planeta. Não, o ambiente é relevante porque vamos viver a eternidade a começar daqui, né? O Evangelho de Cristo, que começa com o cuidado com o outro, né? O amor ao próximo, este outro, como falei, é criado à imagem e semelhança de Deus. E o outro também a terra, que foi feito e criado do pó da terra. Então, somos convocados a cuidar da nossa natureza, da nossa vida, a vida. Teologia não é só falar dos mistérios de Deus, mas é falar também dos mistérios da vida, né? Falar sobre a vida. E a ecologia? A ecologia é pensar no meio em que vivemos, que o meio em que vivemos, que foi criado por Deus. Então, Deus nos criou para cuidarmos uns dos outros. Por isso, quem está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que possamos refletir um pouco
sobre esta questão, né, da teologia e a ecologia, e possamos estar atuando para que o cuidado possa ser efetivado na nossa vida, na vida da igreja, na vida da sociedade. Cuidado com o outro enquanto ser, semelhança de Deus, o outro enquanto nosso ambiente, nosso cosmo, nosso planeta e nosso ecossistema. Esse é o outro. Obrigada. Que Deus nos abençoe. Olá, queridos. Que bom estarmos aqui mais uma vez, encerrando mais um momento da nossa Escola Bíblica Virtual. Quero novamente agradecer a você que esteve conosco nesta manhã, aprendendo um pouco mais da Palavra do Senhor. Estendo também a nossa gratidão à nossa irmã diaconisa Jailza Magalhães, que esteve conosco compartilhando um pouco dos seus conhecimentos acerca da Palavra de Deus para nós neste momento de Escola Bíblica Virtual. O meu convite de praxe: se inscreva em nosso canal, compartilhe este conteúdo para que mais pessoas possam ser alcançadas pela Palavra do Senhor. Para você que não assistiu às nossas últimas Escolas Bíblicas Virtuais, elas estão aqui aparecendo ao meu lado, então você pode acessar os nossos conteúdos e continuar aí maratonando as nossas playlists aqui no YouTube. Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.